Família, como prometido, vamos trazer aqui as partes mais épicas, mais célebres do podcast do Alô Juca, apresentado pelo Marcelo Castro, onde ele teve a participação de duas pessoas ligadas direta ao caso, que seriam quem? O advogado criminalista Marcos Rodrigues e também o perito Edson Leal, duas pessoas que estão envolvidas no caso e que têm propriedade para falar sobre o assunto. Não são provas contundentes e muito menos vizinho que deu uma suposta informação. O vídeo é um pouco longo, um pouco extenso, mas ele é muito útil para tirar as dúvidas de muitas pessoas. E lógico, antes de eu trazer aqui os detalhes, eu peço encarecidamente que você deixe aquele like maroto, a sua opinião e também o compartilhamento para ajudar o trabalho deste que vos fala. Caso você não me conheça, eu sou seu irmão André Carpano. Bom, sem mais delongas, vamos lá, porque tem algumas perguntas que eu acredito que estão na mente de muitas pessoas e eles respondem elas. A princípio, nós já temos que colocar em xeque aí um boato que está rolando. Será que o marido de Sara Mariano, o Ederlan, realmente tem um namorado? Vamos ver aí qual que é a resposta já a princípio de quem conhece o caso como a palma de sua mão. Eu tô com uma bomba aqui, doutor, de Sara Mariano. A informação que chegou para nossa equipe de que Ederlan, olha só, Ederlan estaria se envolvendo com um homem. O senhor recebeu essa denúncia. A informação de que Ederlan teria um relacionamento com um homem. Eu tô aqui a todo momento recebendo informações. Eu tô a todo momento aqui recebendo detalhes das nossas fontes. A informação de que Ederlan Mariano tem namorado, doutor Marcos Rodrigues? Essa informação que a polícia recebeu? Marcelo, é uma informação nova. Em verdade, você acabou trazendo para nós no dia de hoje. Eu prefiro ficar inerte, aguardar. No tocante a essa informação, eu prefiro ficar inerte, aguardar amanhã. Vou estar amanhã quase que o dia todo com a autoridade policial, doutor Evaldo, aqui, que é veracidade, e a partir daí a gente impulsionar, como estamos impulsionando as investigações, Marcelo. Uma dúvida que eu tenho plena convicção que tanto você quanto eu também acabou ficando por conta do desenrolar e o desdobramento dessa trama tão capirotesca. Quantas pessoas supostamente estariam ligadas direta ou indiretamente a essa trama? Doutor, a princípio, quantas pessoas também participaram da morte da cantora? Pessoas que estavam no carro dirigindo, pessoas que a cantora, pessoas que tiveram qualquer tipo de envolvimento no desaparecimento de Sara? Ao nosso ver, Marcelo, até pela experiência que já temos atuando nesse tipo de crime, no mínimo mais 3 pessoas. Eu não posso lhe precisar se esse acusado participou do contexto operacional, ou seja, se ele estava lá no dia do fato. Eu acredito ainda que ele possa ter a participação como autor intelectual, aquela pessoa que organizou todo o contexto criminoso. Mas o que me causou estranheza, Marcelo, foi no dia, e salvo engano ele estava com a sua presença, além dos policiais, no dia do encontro com o corpo. Eu me recordo que a polícia ia em um direcionamento e ele, de forma repentina, trocou a direção do caminho e sozinho foi ao encontro do corpo. Então isso nos mostra que ele já tinha ciência aonde o corpo da Sara se encontrava. Então, assim, se ele não efetuou o crime, se ele não estava lá no momento desse crime bárbaro. Uma pergunta que inclusive é até feita, será que ela foi queimada antes ou depois? Ainda com vida ou não? Doutor Marcos, o senhor tem uma bomba. O senhor está à vontade, doutor, para falar disso? O senhor está à vontade ou prefere não falar? Não, eu vou falar, Marcelo, mas eu queria, claro que com a permissão,
que o nosso doutor Edson falasse um pouco de como foi encontrado o corpo, porque é isso que as pessoas estão perguntando, a família, a mídia, todo mundo está querendo saber se essa carbonização, Marcelo, foi antes, durante ou após, se teve violências, ela foi se teve projétil, né, de arma de fogo ou perfurações com arma branca. Então, assim, é algo que eu ainda não tenho essa informação. Primeiro, porque eu não tenho legitimidade para isso, eu não tenho a competência. E segundo, eu ainda não procurei de forma profunda saber. Então, aproveitando que o doutor Edson está aqui, eu acredito que seja um momento, ele já viu. Prestem bem atenção para algumas ilações do Dr. Rodrigues. Eu acho muito interessante alguns pontos que ele faz aí, umas considerações. Marcelo, para mim, essas imagens nos mostram o ponto fulcral. A confissão dele a mim é apenas um acessório, Marcelo. Quem analisa de forma cuidadosa essas imagens vai perceber que ele já sabia onde estava o corpo. Quando você para analisar friamente, você vai caminhando, a polícia vai caminhando, você fala acerca da sandália, ele desconversa, pode ser, e ele, de forma repentina, muda o trajeto e vai ao encontro do corpo. E demonstra uma frieza absurda, Marcelo. Absurda. E o pior, Marcelo, o pior, para além disso, é que ele antes colocava vídeos ao lado da filha, Edson, informando que a esposa estava sumida, que ele amava a esposa, e o cara praticou um crime desse. Marcelo, você estava ao lado dele, inclusive você e as pessoas que estavam em risco, pô. Exatamente. Um criminoso de alta periculosidade, porque uma pessoa para praticar um crime dessa natureza, com a frieza, Edson, nem em filme a gente vê isso mais. Exatamente. Bom, sem se esquecer também agora dos comentários do Dr. Leal. E particularmente, como ele é um perito, ele vai numa linha de raciocínio fantástica. Ao momento que ele desce, doutor, e encontra o corpo, ele vai direto pro local. Ele vai direto para o local. Eu já tinha visto essa imagem, inclusive eu falo isso nas entrevistas, mas agora aqui, com maior cautela, eu não tinha analisado a questão da sandália, que você fala da sandália, ele diz que pode ser. Não, ele diz que pode ser, e depois ele diz assim, acho que é. Como se fosse algo natural. E logo em seguida ele vai ao encontro do corpo. E isso, Marcelo, geralmente corrobora. A pessoa tem, geralmente, eu que estudo, como eu digo a você, estudo a morte todos os dias, pelo menos eu leio uma parte, 10 páginas de doutrina, entendeu? Geralmente a pessoa tem repulsa de ver quando é um familiar seu. Eu já tive familiares, infelizmente, que teve morte trágica e que no IML, amigos meus legistas disseram, rapaz, não suba não, e eu ficava retraído de ir. E esse rapaz foi e ficou. Ele foi, Edson, como se fosse encontrar um tesouro. Você percebeu isso? Exatamente. Ele vai direto ao local. Exatamente. Isso que pra mim causa uma... Isso aí... Doutor, será que ele agiu dessa forma pra ludibriar? Pra tentar, poxa, eu vou até o local, eu vou chegar lá, vou fazer o reconhecimento, porque na cabeça dele, se ele se negasse aí, né, ao local, algo poderia ser desconfiado, né? E no momento que a gente ligou pra ele, que a gente inclusive gravamos com ele na sexta, e por volta de 1h ligamos pra ele, Ederlan, tem um corpo encontrado, um corpo feminino, pode ser de sua esposa, você quer ir? Ele falou, quero. Quer dizer, o que é que passa na cabeça, doutor, de aceitar ir até o local com a imprensa, tudo gravado? O que eu, às vezes, escrevo
de artigo é que, nesse caso, a família ou alguém estranho à perícia só se aproxime do corpo quando a perícia chegar. A perícia que eu falo não é a polícia, é a perícia do Departamento de Polícia Técnica. Nesse caso aí, se o perito está com ele, o que o doutor Marco visualizou de plano e visualizou agora depois com mais cautela, o perito, na mesma hora, ele iria escrever que o perito não pode dar juízo de valor. Ele é o assassino. Ele é isso, ele vai dizer, pelo fato do esposo ir diretamente reconhecer a sandália sem, entendeu? Vou lhe contar um caso aqui rapidamente, que eu sei que é bom para os telespectadores. No caso de Isabela Nardoni, entendeu? Porque chegou à conclusão que os pais estavam envolvidos, entendeu? Ele levou a menina de 5 anos primeiro e deixou as crianças, bebê de 1 ano, de 6 meses, de 8 meses, os outros filhos dele, no carro. Não tem sentido isso. Você tá entendendo? Então, no caso dele aí, foi o que ele fez. Ele reconheceu a sandália, mas não quis dizer logo que era. Depois ele fez, eu não sei, acho que é. E depois o que ele fez? Ele, ao invés de acompanhar, ou ficar desconfiado, ou ficar arredio de querer ver, porque ninguém quer ver isso, entendeu? Ele foi logo aonde estava o corpo. E tem um detalhe: se você reparar a foto, a carbonização e a calcinação está maior na face, haja vista que a urna foi lacrada. Vocês estavam no sepultamento, viu que a urna estava lacrada. Por quê? Porque a carbonização e a calcinação, a parte maior foi na face, no rosto, na parte superior. Em meio a tudo isso, eu sei que você também ouviu a história que ela estava com as suas mãos erguidas. O que o perito tem a nos dizer sobre isso? Por que será que ela ficou com as mãos erguidas? Doutor, claro que nós não vamos mostrar essa imagem, claro, porque é forte, muito forte. Mas a vítima foi encontrada com parte do corpo carbonizado, da cintura para cima, né? Principalmente na cabeça. Isso. Só que as mãos estavam assim, levantadas. Isso. Por qual motivo, doutor? Explica para quem está acompanhando. Essa mão levantada e as pernas arqueadas e também levantadas é um sinal que chama sinal de boxer. Entendeu? É inerente do um efeito abiótico tardio da morte. É um efeito tardio da morte, certeza da morte. Fora disso, a posição de boxer, ela pode ocorrer no estado de putrefação, também no estado dos queimados, e nesse caso aí, nos carbonizados. E teve uma parte da vítima, do cadáver, que além de carbonizado, estava calcinado. O que significa isso, doutor? Calcinado é quando você está com a carbonização e continua queimando após a carbonização, e aquilo atinge os ossos, passa dos tecidos moles e vão até os ossos, atingindo os ossos, e eles vão diminuindo. Geralmente, os queimados, pessoas que têm 1,70 m, 1,80 m, quando você faz a medição médico legal, ela tá com 1,50 m, 1,60 m, vai depender do... Diminui, né? Diminui. Doutor, e essa posição de boxer é uma posição que acontece se ela não tivesse sido carbonizada, pelo estado de putrefação, ela ia ficar assim, com as pernas assim arqueadas e com os braços assim. Muita gente pensa que ela tava pedindo socorro. Não, ela tá com o braço assim, aí, entendeu? Bom, um assunto que eu sei que você está muito curioso é o fato de ela ter sido queimada. Bom, é lógico que o perito explica esse assunto. Ela foi queimada viva, doutor? Aí é o seguinte, o corpo fala, né? Existe, o corpo fala. E o corpo fala através do sinal de Montaut. Ela foi queimada viva? O corpo fala através do sinal de Montaut. E esse sinal de Montaut você só pode detectar após a necrópsia.
Porque quando você abre, entendeu? A mentopubiana, que é do tórax até a linha alba passando pelo umbigo, você vai ver o esôfago, ver os pulmões, e se tiver fuligem, se tiver como se diz, elementos da combustão, entendeu? Que não é, geralmente chama-se a queimadura que está no ar, que a pessoa vai respirando aquilo, entendeu? Com gás carbônico, com tudo aquilo ali. Se tiver constando aquilo no organismo, ela foi queimada viva. Se não tiver aquilo ali, ela não foi queimada viva. Uma das maiores observações de muitos críticos que tocaram no assunto e acompanharam desde o princípio é se houve alguma coisa que, fora a queimadura, tivesse causado o término da vida da Sara Mariano. Se ela tinha tomado algum disparo, se ela foi atingida por alguma coisa. O perito explica isso. Agora, com relação, você me perguntou se ela foi atingida por projétil de arma de fogo, se ela foi atingida por asfixia mecânica, entendeu? Se ela foi atingida por material perfuro cortante, perfuro cortundente, corto contundente, Faca, facão. faca, facão, machado. Isso. Pedaço de vidro, qualquer coisa que possa fazer isso. Isto aí ficou dificultado devido à carbonização, mesmo que não foi uma carbonização total, que eu creio, porque eu não fiz o exame perinecroscópico, eu não estava no encontro de cadáver. Quando a gente fala encontro de cadáver, o pessoal acha que é encontro, que muitas pessoas não. Encontro de cadáver é um cadáver. O que você acha? Uma das maiores dúvidas de todos. Será que ela chegou viva no local ou não? Doutor, ela foi levada para esse local viva ou morta? A primeira pergunta. A segunda, caso ela tenha sido levada morta, a sandália vai permanecer no pé, doutor? Eles vão tirar uma pessoa de um carro, por exemplo, se ela foi transportada em um carro, provavelmente, elas vão tirar essa pessoa do carro junto com a sandália no pé? Eu nunca vi, por exemplo, isso, né? E você visualizou, Marcelo, que ali ainda tem um caminho para o encontro? É um matagal que existe, mas tem um caminho. O caminho tá feitinho ali até o encontro do corpo. Olha que absurdo, pô. Uma outra pergunta, doutor Marcos. Uma sandália masculina foi encontrada no local. Sabia disso? Um pé só, um pé. Observe, nós temos aí um par, né? O esquerdo e o direito da vítima, que é uma sandália roxa, e uma outra sandália preta masculina. O pessoal do IML. Porque a gente tinha suspeita de o corpo ainda tá em Camaçari. Aí você ligou pra Camaçari. Inclusive foi você que me informou que já estava em Salvador. Já estava em Salvador e falei que estava difícil fazer o exame papiloscópico, né? Porque estava queimado, entendeu? Então é o seguinte, o corpo, a Sara foi levada para este local aí, quem tá falando aqui é Edson Leal. E Sara foi levada para este local aí, viva, ameaçada, e no momento que ela foi para o seu local de morte, ela deixou um pé de sandália ficar no caminho e seguiu com a outra. E a pessoa que estava com ela, que não foi só o marido, ou porque não foi uma pessoa só, que essa situação não foi de uma pessoa só, deixou também ficar uma sandália. É por isso que o exame do perito criminal é importantíssimo e a preservação do local de crime. Então, nesse momento que ela foi morta, que nós não sabemos, não podemos identificar neste momento se foi com arma de fogo, se foi com qualquer outro instrumento, como já falei anteriormente, entendeu? Tudo leva a crer que ela foi assassinada na noite que ela desapareceu, que ela saiu do carro. Tô falando já isso aí da reportagem, como foi falado, que ela entrou no Focus, e do Focus, esses algozes estavam no Focus, inclusive tinha uma mulher, segundo o motorista do aplicativo, entendeu? Que ainda não sei se já explicou porque o carro, ele não devolveu o rapaz e foi encontrado fora pela polícia. Vocês acreditam que tudo isso, que foi noticiado ao vivo para o Brasil e o mundo,
foi um flagrante? O Ed, só como ele desce, uma pessoa que vai ao encontro Olha pra isso. da Olha pra esposa. isso. Sabe que não existe isso, rapaz? Aí- Esse cara tinha que ser preso aí logo na hora. Não, mas O depois policial disso, segurou o ali. policial já segura ele, eu percebi. É. O policial já tem a interpretação de forma Exato. imediata. E eu perguntei ao policial, doutor, e aí, prendeu? Vai dar flagrante ainda? E aí, ele falou, rapaz, deu aquela risadinha. eu já tinha Ele deu aquela Tinha risadinha. policial civil aí? Tinha, chegou na hora. Policial civil viu a situação, já tava lá, né? Tinha acabado de chegar. Viu a situação, segurou ele pelo braço, vamos pra delegacia. Aí já caberia Não um saiu mais. flagrante pela ocultação de cadáver. Exato. Já caberia um flagrante. Então ele já poderia ali, ó, botar o par de algemas nele e Olha levar. a cara dele, doutor. Eu tô Olha aí. vendo. Veja aí. Agora a cereja do bolo, o ponto crucial desse vídeo. Essa aqui, lógico, tem que deixar por último, né? E eles foram muito espertos nisso daí. Uma fonte policial, não é provas contundentes, não é vizinho, uma fonte policial indica uma linha de investigação que ninguém tinha notado. E se liga só neste ponto. Direto da redação, Jamerson, também participando do Pod Juca. Qual a informação que chega aí? Marcelo, a informação que chega de uma fonte policial é de que, qual é a primeira linha de investigação? É de que Sara, ela foi levada para esse ponto e foi a facadas. Escute muito bem, porque essa fonte me passou agora. Você já viu? Sara foi levada para esse ponto, para esse matagal, que fica perto do distrito de Leandrinho, Dias Dávila, e foi morta a facadas. Com a repercussão do caso, o assassino, que teria sido contratado por Ederlan, volta ao local na tentativa de destruir as Ia falar provas agora. e, Ateia com fogo. combustível, incendeia o corpo e um caminhoneiro que estava passando na região, na rodovia, percebe essas chamas, essa fumaça, ele observa de longe, apaga o fogo com o extintor de incêndio e chama a polícia. Isso é uma notícia exclusiva, a gente vai estar postando no site agora, www.alojuca.com.br. Uma fonte policial acaba de me passar aqui, que Sara foi morta a facadas e depois voltou ao local e tocou fogo. Só que o que a polícia quer saber? Será que foi Ederlan que foi ao local e tocou fogo? Isso está no ar, essa pergunta está no ar. É um questionamento, né? É um questionamento. Será que ele, por conta da repercussão, esteve no local e ateou fogo? Mandou alguém, doutor, tocar fogo no corpo para tentar se livrar das provas, das digitais? Enfim, família, eu acho que esse vídeo foi muito bem explicativo e, inclusive, acaba com muita fake news que, paralelamente, estava associado aí à imagem de Sara Mariano. Agora, a questão sobre, supostamente, ela ter um amante ou não, aí é assunto para um outro vídeo. Ah, e todos os créditos, lógico, ao Alô Juca. O link desse podcast eu vou deixar na íntegra aí para quem quiser acompanhar. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!